gente! Hoje, dia 23 de dezembro, e nós vamos fazer duas atividades de português. Uma é a interpretação de um texto que nós vamos ler daqui a pouco. E o nosso conteúdo de hoje é sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Pegue seu livrinho de português e abra na página 130. Livrinho de português, página 130. Todo mundo com ele aí? Olha só. Vocês têm aí um trechinho de um poema. Da tia tá pequenininho aqui, mas tia quer que você acompanhe aí, tá certo? Olha, o trecho de um poema. Alma minha gentil, que te partiste, de Luís de Camões. E o trechinho do poema diz assim: alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra, sempre triste. Você observa aí no seu poema que tem algumas palavrinhas que estão em negrito, elas estão destacadas. E essas palavrinhas, olha, elas exprimem uma condição. Pode ser tempo, pode ser lugar, pode ser intensidade e pode ser modo. Então, essas palavrinhas que vão indicar tempo, lugar, intensidade e modo, elas são chamadas de advérbios. Aqui nós temos, olha, tão cedo. Tão cedo, gente, a gente pode encaixar ela onde? Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Tão cedo, o que é que vocês acham? Tão cedo seria um advérbio de quê? E aí, tão de intensidade, tão, demais, meio, pouco, bastante, muito e cedo. Dá uma ideia de advérbio de quê? De tempo, não é isso? Cedo, tarde, hoje, amanhã, agora, não é isso? Aí nós temos ainda em destaque, lá, lá. Se eu disser aqui, ali, lá, é uma condição de quê? De lugar. Então, lá, advérbio de lugar. Nós temos ainda, olha, eternamente. Eternamente daria a condição de quê, gente? Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Eternamente, para sempre. E aí? De quê? Tempo, não é isso? E cá, de lugar. Aqui, ali, lá, cá, advérbio de lugar. E sempre, gente? Onde é que a gente pode encaixar sempre? Tempo, modo, intensidade, lugar, dúvida, negação, afirmação. Sempre a gente pode encaixar onde? Em tempo, não é isso? Então, todas as palavrinhas que vão dar a ideia de condição de alguma coisa, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida, essas palavrinhas são chamadas de advérbios. Como alguns exemplos, você tem um quadro aí, ainda na sua página 130, com alguns advérbios, olha. Advérbios de tempo. Logo, ontem, hoje, amanhã, agora, já, sempre, nunca, frequentemente, antes, depois, tudo dá a ideia de tempo. Então, essas palavrinhas são advérbios de tempo. De modo. A menina está bem. É como ela está, não é? Então, bem, mal, assim, depressa,
calmamente, suavemente, alegremente, vão dar a ideia de quê? De modo. Então, essas palavrinhas são advérbios de modo. Temos também, ó, aqui, ali, lá, cá, que mais? Longe, adiante, abaixo, dão a ideia de quê? Lugar. Então, essas palavrinhas são advérbios de lugar. Nós temos agora intensidade. Muito, pouco, bastante, menos, demais, tão. Tudo que dá ideia de intensidade são advérbios de intensidade, essas palavrinhas que a tia falou. Temos também os advérbios de negação. Negação. Quais são as palavrinhas que podem ser advérbios de negação? Não, nunca, jamais, tampouco, certo? E de afirmação. Sim, certamente, deveras, realmente, efetivamente. Essas palavrinhas dão a ideia de afirmação, então elas são chamadas de advérbios de afirmação. E de dúvida? Quando a gente tem dúvida em alguma coisa, a gente diz o quê? Talvez, possivelmente, provavelmente, porque a gente tem dúvida. Então, essas palavrinhas são advérbios de dúvida. Mas com os advérbios, nós temos também as locuções adverbiais aqui, ó, que tia colocou, que são duas ou mais palavras, que juntas elas vão ter o valor de advérbio. Por exemplo, o advérbio é uma palavrinha só. Ontem, hoje, amanhã, sim, não, talvez, aqui, ali, provavelmente. O que é que eu posso dizer mais? Porventura, provavelmente. Os advérbios são compostos de uma única palavra. Já as locuções adverbiais, elas são duas ou mais palavras que juntas vão dar a ideia de um advérbio. Por exemplo, ó, sem dúvida, certo? É composta de duas palavras. Sem dúvida, chegaremos cedo. Seria um advérbio de afirmação. Os empresários saíram às pressas. Olha, é composto aqui, ó, de duas palavras. Então, locução adverbial. Outra, ó, com calma. Também é composto de duas palavrinhas. Então, quando é uma palavrinha só, nós vamos classificar como advérbios, que são aquelas palavras que indicam uma condição de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação ou de dúvida. Já as locuções adverbiais, ó, elas são compostas de duas palavras ou mais, mas elas vão ter o mesmo valor que um advérbio, ok? Agora, você vai voltar um pouquinho o seu livrinho e vai colocar na página 127. Na página 127, nós temos a leitura de um texto, que é um cartaz, né? A gente observa aí. Veja o que o cartaz diz. Comece sua experiência de mercado em uma das maiores agências digitais do país. Venha fazer estágio de redator conteudista na AG2 Publicis Molden. A gente vê aí que é um anúncio, um cartaz de uma empresa, não é? Esse texto aí que nós temos aí, nós temos vários tipos de texto. Poemas, adivinhas, o que mais? Receitas, textos instrutivos. E nós temos também esse tipo de texto aí que nós estamos vendo agora, que são os cartazes.
Nos cartazes a gente vai encontrar sempre o anúncio, não é? De quem fez, o que quer expressar, não é? O que é que ele quer, qual é a mensagem que alguém quer passar para você quando coloca um cartaz ou entrega um panfleto a você, não é? Essas informações, elas têm que ser bem claras para que quem vai ler, para que o leitor possa entender o que ele está lendo. Então, sobre esse nosso texto de hoje, vamos responder a página 128. Todo mundo colocando o livrinho de português agora na página 128. Vamos lá? Vamos lá. Na página 128, sobre o texto que a tia acabou de explicar a vocês, nós vamos responder. Primeiro quesito nós temos assim: complete as frases com as palavras do quadro. As palavras são digitais, redator, estágio e conteudista. Então vamos lá. Letrinha A. Todo bom precisa saber escrever bem. Todo bom redator, não é isso? Precisa escrever bem. Letra B. Meu irmão conseguiu em uma agência famosa. Conseguiu um estágio em uma agência famosa. Gabriel é o responsável por toda a equipe. Gabriel é o conteudista responsável por toda a equipe. Letra D. Essa agência é especializada em assuntos digitais. Ok? E vamos para o segundo quesito, que diz assim: associe a definição à palavra. Aí nós temos aqui a palavra redator, estágio, agências e conteudista. Número 1, pessoa responsável pelo conteúdo de um trabalho. Quem é? O conteudista. Número 2, pessoa que tem um cargo em um jornal, revista, aquele que escreve as matérias. É o redator. Empresas que, mediante pagamento, presta serviço para outras, funcionando como intermediários. Qual é o número 3? São as agências. E no número 4, e aí? Permanência em algum posto, serviço, empresa e durante um tempo para efeito de aprendizagem e aprimoramento profissional. Seria o estágio. Portanto, nós temos aí 2, 3, 4, 1. Terceiro quesito, vamos lá. Procure no dicionário outros sentidos para as palavras abaixo e escreva. Número 1. Digitais. Relativo aos dedos. Coloca aí. Relativo aos dedos. Agência, trabalho. Estágio, período específico em um projeto. Então, nós temos aí ó, o 1, o 2 e o 3, ok? Vamos para o quarto quesito, que diz assim:
Reescreva as frases, quer dizer, escreva novamente, substituindo os trechos destacados pela palavra adequada. Letrinha A. Trabalhar com assuntos referentes ou próprios de dígito parece ser bem legal. No caso, a gente colocaria como trabalhar com assuntos digitais. Parece ser bem legal. Então, vamos lá. Trabalhar com assuntos digitais parece ser bem legal. E aí, vamos para a letrinha B, que diz assim: sempre quis me tornar um profissional que escreve para jornal ou revista. Sempre quis me tornar um redator. Então, olha, sempre quis me tornar um redator. Letra C. No centro da cidade há estabelecimentos que, mediante retribuição, prestam serviços onde se trabalha muito. No centro da cidade há o quê? Agências. Então, olha, no centro da cidade há agências onde se trabalha muito. E terminamos aí a página 128. Agora vamos para a página 129. Ainda sobre o texto, tá, gente? Página 129. O primeiro quesito diz assim: do que se trata o cartaz? De uma oportunidade de estágio como redator em uma agência, não é? Então, vamos lá. De uma oportunidade de estágio. Segundo quesito: quem oferece o serviço? A agência AG2. Vamos lá. Agência AG2 Publicis Modern. Ok? Terceira pergunta. Tia vai precisar apagar para a gente continuar, tá certo? Vamos para a terceira pergunta agora. Só um minuto. Vamos lá. Terceiro quesito, página 129. A quem a vaga é oferecida? A estudantes de publicidade. Então, vamos lá. A estudantes de publicidade e propaganda, não é? Jornalistas, ok? Quarto quesito. Qual é
o pré-requisito para concorrer à vaga? Ter conhecimento de internet, não é? Então, vamos lá. Ter conhecimento do pacote de Office e internet. Quinto quesito. A agência solicita o portfólio dos interessados. Procure no dicionário o significado da palavra portfólio. Então, vamos lá. Conjunto de trabalhos de um artista usado para divulgação. Ou seja, no caso do texto, ele quer um portfólio de quem? Das pessoas interessadas no estágio. Então, portfólio é um conjunto de trabalhos que essa pessoa realizou, certo? Sexto quesito. No sexto, nós temos assim. Que diferenciais a agência aponta para concorrer à vaga? Conhecimentos em redes publicitárias, redes sociais, inglês, ok? Vamos lá. Redes sociais, inglês, redação publicitária, e fizemos aí o sexto quesito. No sétimo quesito, nós temos assim. Se você fosse o dono de uma agência publicitária, o que você desejaria de um candidato para que ele fosse admitido na sua empresa? Faça um cartaz solicitando estagiários. Pesquise e determine funções e atribuições ao cargo. Por exemplo, se você fosse o dono de uma agência de publicidade, o que é que você desejaria que o candidato tivesse para poder trabalhar na sua empresa? Você vai elaborar um cartaz aí. Você pode dar uma olhadinha lá no texto, né, que a gente viu hoje, para ter uma ideia de como seria o cartaz e você vai montar o seu. Esse sétimo quesito aqui é pessoal. A tia não vai responder esse com vocês, tá? Cada um vai desenhar o seu cartaz. E agora nós vamos para a página 131, que é da nossa atividade de hoje sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Perdão, gente. Nós vamos treinar, né, através da atividade, o conteúdo que a gente estudou hoje, ok? Prepara aí, página 131. Vamos lá? Sobre os advérbios e as locuções adverbiais, que foi o conteúdo que nós estudamos hoje. Vamos agora treinar, tá? Primeiro quesito. Transforme a locução adverbial num advérbio terminado em mente. Vamos lá. De modo inteligente, inteligentemente.
Com muito cuidado, cuidadosamente. E assim nós vamos fazer todas. Vamos lá? Letrinha A. De modo inteligente, inteligentemente. Com muito cuidado, cuidadosamente. Com certeza, certamente. De repente, repentinamente. Com calma, calmamente. De maneira tímida, timidamente. E de modo áspero, asperamente. E fizemos aí o primeiro quesito. No segundo, nós vamos classificar os advérbios aí, como eles aparecem na frase. Nós vamos dizer se é um advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação, ok? Letrinha A. O carrossel gira devagar. Devagar é modo. Certamente eles virão almoçar. Certamente é de quê? Afirmação. Então, certamente é advérbio de afirmação. Letra C. O sol está muito quente. Muito, advérbio de intensidade. Letra D. Tereza mora distante de mim. Distante é um advérbio de lugar. Letrinha E. Talvez ela viaje. Talvez indica o que, gente? Dúvida, não é? Então, advérbio de dúvida. Talvez. Letra F. O professor falou bem. Bem é um advérbio de quê? Modo. Letra G. Eles voltam da viagem amanhã. Amanhã, advérbio de tempo. E vamos para o terceiro quesito, que diz assim. Reescreva as frases substituindo os advérbios destacados por locuções adverbiais. Letra A. Camila pedia atenção calmamente. Calmamente é o que, gente? Com calma. Então, Camila pedia atenção com calma. Calmamente seria o advérbio com calma, que é composto de duas palavras, uma locução adverbial. Letra B. A mãe respondia gentilmente. A mãe respondia com gentileza. A mãe respondia com gentileza.
E vamos para a letrinha C. Vamos lá, letrinha C. Vera depois explica pacientemente. Vera depois explica com paciência. Então, vamos lá. Vera depois explica com paciência. Quarto quesito. No quarto quesito, nós vamos fazer o seguinte. Encontre no diagrama os advérbios que completam as frases adequadamente. Primeiro, nós vamos completar a frase para ficar mais fácil. Depois, vocês procuram as palavras no diagrama, ok? Vamos lá. Letra A. As flores da exposição são lindas. São realmente lindas. Letra B. As pessoas costumam ser educadas em um novo ambiente. As pessoas costumam ser sempre educadas em um novo ambiente. Letra C. Teremos que refazer o trabalho de história. Certamente teremos que refazer o trabalho de história. Letra D. As pessoas deveriam falar sobre as coisas que não conhecem. Deveriam falar pouco sobre as coisas que não conhecem. Letra E. Nós gostamos de caminhar do jantar. Depois. Nós gostamos de caminhar depois do jantar. E agora nós vamos para a página 132. Vamos lá. Na página 132, nós temos assim. Em qual das frases o termo destacado expressa intensidade? Vamos lá. Eu pensei muito sobre o que eu fiz e não tenho do que me arrepender. Provavelmente ele irá para a festa acompanhado. A leoa defende seus filhotes corajosamente. Entrei na sala em silêncio e assim permaneci. Qual das frases aí tem um advérbio que indica intensidade? A primeira frase, não é? Ó, eu pensei muito sobre o que eu fiz e não tenho do que me arrepender. Então, quinto quesito. Sexto, classifique os advérbios abaixo. Vamos dizer em qual classificação cada advérbio aí vai estar. Modo, tempo, intensidade, lugar, afirmação, negação, dúvida. Vamos lá. Jamais, negação. Possivelmente, dúvida. Ali, lugar. Bastante. Intensidade. Assim, modo. Antes, tempo. Talvez, dúvida. Agora, tempo. Debaixo,
lugar. E perigosamente, modo. E vamos para o sétimo quesito. No sétimo quesito, nós temos: complete as frases abaixo com os advérbios indicados nos parênteses. Na letrinha A, com o advérbio de negação. André entregou a pesquisa na data marcada. Advérbio de negação, não. André não entregou a pesquisa na data marcada. Aí vamos para a letrinha B. No meu quarto ficam os meus sapatos, com advérbio de lugar. Lá no meu quarto ficam os sapatos. Letra C. Letra C. Eu vá com vocês para a festa. Advérbio de dúvida. Seria o quê? Possivelmente. Eu vá com vocês para a festa. Letra D. Tomei suco de uva. Advérbio de tempo. Podemos usar ó. Ontem tomei suco de uva. Letra E. Eu canto. Advérbio de intensidade. Eu canto bem. Eu canto muito bem. Letrinha F. Já foi um ótimo lugar. Advérbio de lugar. Aqui. Aqui. Já foi um ótimo lugar. Então, olha só. Terminamos aqui a nossa atividade de hoje de português, né? Foi um pouquinho extensa, mas vocês vão conseguir fazer aí das páginas 128 até a página 132. E para casa, tia vai deixar as páginas 168 e 169 no livrinho de reforço, ok? Um beijo!